Bom dia, meus amados. Hoje é dia 22 de maio do ano da graça de 2024. Estamos focados na visita à igreja de Tessalónica através da primeira carta do apóstolo Paulo enviada àquela igreja e particularmente no capítulo 4 estamos esta semana a considerar algo que Deus decidiu deixar muito claro através do apóstolo Paulo, originalmente à igreja de Tessalónica e, obviamente, para nós hoje. A vontade de Deus é a vossa santificação. É a vontade e propósito de Deus que haja um processo de santificação na nossa vida. Lembrávamos ontem que este processo dá-se início imediatamente a seguir ao momento de aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, de recebermos através do Senhor Jesus uma nova vida. Então, a partir desse momento, Deus começa esta intervenção transformadora, aperfeiçoadora, para que gradativamente e progressivamente possamos cada vez mais manifestar a glória de Deus. E este é o segundo aspecto. Começa naquele momento, mas depois a santificação é um processo, é uma batalha diária, constante na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Colossos, na carta aos Colossenses, diz que é o processo de fazer morrer a nossa velha natureza. E este é um processo, de facto, desafiante, que tem mesmo este ambiente de batalha. Nós batalhamos contra a nossa carne. Esta é uma batalha que é operada na nossa vida pela presença e pela ação do Espírito Santo do Senhor. O autor da carta aos Hebreus menciona lá no capítulo 12. Neste capítulo ele faz uma afirmação muito importante, é porque ele diz claramente que sem este processo de santificação nós não veremos a Deus. E portanto este é um assunto muito sério para nós, para a nossa vida. Mas ele diz que precisamos de olhar para Cristo. Olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, precisamos então de prosseguir diariamente esta carreira, esta caminhada que o Senhor tem para nós. E uma das formas de o fazer é exatamente olhando para Cristo e considerando aquilo que Ele fez por nós. O autor da carta aos Hebreus é claro. Lembrando que Ele suportou, o Senhor Jesus Cristo suportou na cruz tudo aquilo que deveria ser suportado por nós, mas fê-lo por amor, graciosamente. Agora está à direita do Pai. E é este processo de intervenção que precisa de estar a acontecer na nossa vida constantemente. Acontece também, obviamente, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que também a carta aos Hebreus, no capítulo 12, lembra que acontece pela intervenção corretiva de Deus. Se nós, no versículo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, no versículo 2 do capítulo 4, percebemos que a palavra é uma das formas de intervenção de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo lembra isso. Pois estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ou seja, a palavra tem esta intervenção santificadora, mas depois também a intervenção corretiva. E nós somos lembrados lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que a correção do Pai, no momento pode parecer motivo de tristeza, mas ela depois produz fruto, e um fruto de justiça. Nós somos também, neste processo gradativo, santificados à medida em que nos expomos ao conhecimento da glória do Senhor. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz exatamente isso. Todos nós, com cara descoberta, refletido como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, quanto mais expostos ao conhecimento, à gloriosa imagem do Senhor, também nós somos transformados a essa imagem para refleti-la, para vivê-la. Mas essa
este processo transformador e constante de santificação também exige da nossa parte uma intervenção. Nós precisamos de ativamente negar e rejeitar a nossa velha natureza, precisamos nos submeter à intervenção do Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, lembra lá no capítulo 6 que estamos conscientes que a nossa velha natureza foi crucificada, foi pregada com o Senhor Jesus Cristo na cruz, e por isso precisamos de, compreendendo isso, então rejeitar diariamente ainda a presença dessas marcas e algumas evidências dessa velha natureza, e por isso o apóstolo Paulo lá aos Colossenses diz: precisamos de mortificar os impulsos da nossa velha natureza, e este é um processo gradativo. O Senhor Jesus deixa bem claro tudo o que tem que acontecer na nossa vida neste processo, quando o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 16, diz que é necessário nós negarmos a nós próprios, tomarmos a cruz e segui-lo. E, portanto, este é um processo de negação constante e diário que produz em nós esta santificação, um maior afastamento constante e permanente do pecado, resultado de uma nova natureza que temos em Cristo. Amados, este é de facto um assunto muito sério, muito importante para a nossa sobrevivência, a nossa real vivência em Cristo, o processo de santificação. E ele precisa de ser consciente no nosso mente, no nosso coração, porque diariamente nós precisamos estar a ser expostos a essa intervenção do Senhor. E por isso, lembrando que este processo de santificação começa no dia em que entregamos a nossa vida a Cristo, e todos os dias, gradativamente e progressivamente, estamos a ser transformados, santificados, para que possamos realmente cada vez mais sermos parecidos com o Senhor Jesus e possamos refletir a imagem gloriosa de um Deus que nos ama, que fez tudo por nós e que quer também, através de nós e em nós, manifestar essa glória. Os créditos são todos dele, do Senhor, mas nós somos os que somos beneficiados e abençoados. Esta é a verdade. Que o Senhor nos ajude a viver diariamente, constantemente, este processo de transformação, de santificação, para a sua honra e para a sua glória. Não nos esqueçamos de continuar a orar uns pelos outros. Precisamos muito desse cuidado. Faz parte também deste processo. E vamos nos cuidar em oração. E certamente o Senhor nos dará, na sua vontade e no seu propósito, a oportunidade de nos voltar a encontrar. Até lá, um forte abraço e um dia muito abençoado.